Oi, gente! Tudo bem? Boa tarde! Tudo bem com vocês, meninas? Eu sou a Michele Félix, do Doces da Mi Félix, e hoje eu tô trazendo para você uma receita simples, uma receita que você pode fazer os seus bolos para confeitar, uma receita que rende bastante. Detalhe, essa receita, gente, é fofinha. Eu uso essa receita de pão de ló de água para fazer os meus bolos de aniversário. Isso mesmo, e também para fazer bolo no pote. É isso mesmo, gente. Ela é simples, ela é fácil, ela é prática de fazer. E eu quero falar para você que essa receita, ela não é só isso. Ela pode ser o começo da sua renda, ela pode ser o começo de você tomar aquela coragem, aquela atitude para mudar a sua história. Eu começo falando para você que eu tenho um pouco também, como você, de receio, de medo, mas eu vou mesmo assim, com a coragem. Então, eu sei que às vezes a gente acaba olhando, né, para nossa geladeira e pensando, será que eu consigo vender mesmo? Será que a minha geladeira, o meu fogão vão ser o suficiente para eu usar para trabalhar? Para conseguir uma renda extra, para ajudar na minha casa, para juntar dinheiro? E foi aí que eu posso falar para você que com poucos ingredientes e muita fé que eu comecei. E aí eu te ensino através dessa receita a tomar coragem, a dar o seu primeiro passo para construir uma renda que você queira para a sua casa. Tá bom? É por isso que eu quero mostrar para você hoje que é necessário somente começar, né? E por quê, Mi? Porque é um momento que quando você começar, você vai sempre buscar algo mais. Vai buscar, hoje é o pão de ló, amanhã é o bolo de cenoura, depois é uma sobremesa, depois é uma sobremesa de Natal específica. Então hoje eu quero falar para você entender que não é só receitas, é além de receitas. Eu quero falar para você do meu curso, o Comece com Fé e Transforme Sobremesas em Renda. Bom, você pode se aprofundar nas vendas pelo WhatsApp, fazer lista de compras, organizar a sua cozinha, como você começar a fazer da sua casa. Isso mesmo. Porque muitas vezes nós se sentimos perdidas. Não sabemos como começar, não sabemos... Só um minutinho, gente, o Júnior, tá certo? Deu certo aí? Tô aqui com meu irmão, gente. Ele tá aqui me ajudando mais uma vez a fazer essa live. Isso. Isso, Ju, pode descer um pouquinho mais. Espera aí, gente, que a gente tá aqui ao vivo, é isso mesmo, né? A gente ir falando mais um pouco. Isso. Deu enquadramento? Desce mais um pouquinho. Isso, tá ótimo. Então, gente, esse curso Comece com Fé, ele é um curso a qual eu te ensino do zero. Você que é mulher, que é mãe, né, que não sabe de onde começar, que não sabe por onde começar, você tem vontade, tem, né, até coragem, mas não sabe quais ingredientes, qual a receita, se é só isso, é só produzir e vender. Então eu quero falar para você
Ju, entrou aí mais gente? Entrou alguém? Sim, o pessoal tá conectando aqui. Tá conectando? Legal. Se tiver alguma pergunta, você me passa, alguma dúvida. Gente, lembrando que ontem eu conheci uma seguidora pelo Instagram, que ela conversou comigo e a história dela é linda. E ela trabalha com bolos, sobremesas, vendendo da casa dela para sustentar os filhos dela. E ela falou, Michele, Deus me deu estratégia, Deus está me guiando. Olha que coisa mais linda, gente. A fé, ela muda a história. Não é só receitas. É você ter alguém que pega na sua mão, é você ter alguém que vai tirar as suas dúvidas, né? E o comércio com fé não é só receitas, né? Ali você vai aprender a se aprofundar no WhatsApp, a fazer a sua lista de compra, qual receita, o que vai de recheio, o que comprar exatamente. Eu vou me organizar para trabalhar. O que eu preciso deixar pronto? Ah, você precisa deixar sua cozinha limpa, sua casa limpa para você começar a trabalhar. Você precisa ter o uniforme, que é o avental, a touca, você precisa usar luvas, né? Tá bom. E aí, eu falo para você assim, que o curso Comece com Fé e Transforme Sobremesas em Renda. Ali o curso é uma receita, um modelo de recheio base para você fazer 10 sobremesas diferentes. 10 sobremesas diferentes. E são 10 sobremesas que você pode trabalhar durante o ano inteiro, de janeiro a janeiro. Final de semana, semana no meio da semana para fazer pote, para fazer sobremesa. Você pode sair para vender na rua, você pode sair para vender dentro de uma feira, no seu prédio ou em outros prédios. Você pode vender no seu trabalho, se lá for liberado. Então eu quero falar para você que lá não são só receitas, né? Lá eu ensino que você transforma a sua vida pela fé. Sim, lá você começa a construir com Deus história. Lá você tem um devocional, lá você tem um módulo que fala sobre precificação e vendas no WhatsApp. Lá você vai ter o acesso a todas as receitas e apostilas. Então eu quero falar para você que como o Comece, né, com Fé e Transforme Sobremesas em Rendas, hoje eu também tô te trazendo aqui o Pão de Ló, que parece básico, que parece que é muito simples, mas deixa eu te falar uma coisa. Muita gente não sabe fazer esse Pão de Ló, hein? Muita gente não sabe fazer essa massa para trabalhar com bolos, né? Para trabalhar com sobremesa, porque você pode usar ele para fazer o bolo de ninho com morango, você pode usar ele para fazer bolo recheado para aniversário. Ele é mais econômico e ele é muito saboroso, gente. Ele é fofinho. Ele é fofinho. Então eu quero falar para você que assim, primeiro, ele, além de ser fácil, que ele gente, ele rende muito essa massa. Eu vou pegar aqui, vocês vão ver, esse tamanho de bolo que eu trouxe para vocês, ele é um tamanho de bolo que serve, que monta 1,5 kg. 1,5 kg serve de 15 a 20 fatias de bolo de aniversário recheado. Nós estamos falando aqui que ele é cortado em 3 fatias, né? Montado com os recheios e depois o chantilly, ou se você quiser uma ganache, né? Não quero. Ou um acetato e coloca só um pouquinho de chantilly em cima para decorar. Então eu quero falar para você que ele é barato, que ele rende muito e que ele serve para bolo de aniversário e para tipos de sobremesa
de pote, de travessa. Ele é um bolo, gente, fofinho, gostoso, né? E ele aceita todos os tipos de recheio. Mas, Mi, esse bolo pão de ló, você trouxe branco. Posso fazer no chocolate? Pode. Eu posso passar para você a receita. Eu vou colocar a receita dele, né, da massa branca. Mas você pode pedir para mim no direct a receita com chocolate, né? Com chocolate em pó. Eu passo a receita para você também. Então hoje eu trouxe para você aqui, ó, a minha forma que eu uso, tá? Ela é mais ou menos 12 a 13 centímetros, tá bom? Por 8. Ela é funda, exatamente para quê? Para assar o bolo, você cortar em 3 partes e ela ficar uma camada generosa de bolo, tá bom? Então eu quero falar para você que assim, gente, toda mãe consegue fazer. Eu trouxe aqui na batedeira, eu vou mostrar para vocês aqui a receita. É uma base perfeita para começar a vender, né? O pão de ló, ele é o tipo de receita que parece simples, que parece que aprender a fazer vai fazer você se sentir bem e vai virar o dinheiro na sua mão, né? Você pode ver que essa receita, se você colocar numa forma retangular e aí você usá-la para fazer potes, vai render, né? Vai render bastante. Então, você pode anotar aí, gente, essa receita. Ju, e aí, entrou já bastante pessoas, o pessoal tá passando alguma pergunta do pão de ló, se eles querem a massa de chocolate também. Pessoal, eles estão conectando, estão curtindo. Oh, que bom, hein, gente? Ó, entrou a Gilmar, é isso, Júnior? Tô vendo aqui. Entrou a Renata. Oi, meninas! Tudo Entrou bem? Ó, entrou a Kelly. Que legal, hein? Gente, é isso aí. Vamos marcar a receita. Vamos aprender essa receita deliciosa, barato, que rende, fácil de fazer, hein? Então, vamos lá? Vamos começar a fazer a receita? Eu vou colocar aqui para vocês a quantidade, vou ensinar. Podem ficar tranquilo que lá no Instagram e no YouTube eu vou colocar os ingredientes também para vocês inscritos. Não precisa pegar nada agora, tá? Assim que a gente sobe a live, que é ao vivo, depois eu subo ela pro Reels, pro feed, ela já vai com a receita, tá bom? Ó, então vamos lá. São 3 ovos, tá? Esses ovos, gente, a gente coloca como base, são os ovos grandes. Então, são 60 gramas. Aqui eu tenho 3 ovos. Aí eu vou ter o açúcar, 180 gramas. Gente, lembrando, para fazer um bolo de 1,5 kg, para rechear para aniversário, essa é a base, tá? O ovo, o açúcar, 180 gramas. Aí, a gente vai bater agora na batedeira, no nível 3, 2 a 3, né? Primeiro começa com 2. O Júnior, ele vai tirar o som agora para vocês no microfone, só para poder bater e não ficar aquele barulhão batendo. Tudo bem? Certo, Júnior? Posso ligar?
Pronto. Gente, de volta, vou mostrar pra vocês como que fica, tá bom? Aqui na batedeira, a massa. E eu quero falar pra você que enquanto essa massa bate, né, enquanto a gente vai fazer aqui, o que eu quero falar pra você, que a massa, ela cresce como a nossa vida, né? Ela cresce como Deus trabalha em silêncio. O processo ela é lento, mas o resultado é doce. Eu quero falar para você que Deus, Ele conhece tudo quanto nós passamos. Conhece tudo quanto nós passamos. Conhece os momentos difíceis, o momento de tristeza. E aí eu quero falar para você que Ele também sabe como essa massa que a gente demora para bater, que a gente demora para bater, que a gente sabe que tem um processo, a nossa vida é dessa forma, né? Existe um processo para tudo na nossa vida e não há vitória sem luta. Gente, olha a massa, que linda, que linda! Bati os ovos com açúcar, tá? Fiz aquela neve dela, né? Aquela clara em neve batida. Depois que eu coloquei, eu venho, coloco aqui a peneira e nós vamos para a farinha de trigo. Quanto, Mi? 180 gramas. Nós vamos peneirar 180 gramas, tá? Ó, peneirar direitinho, ó. Mi, peneirei. Vamos colocar o fermento. Quanto, Mi? Uma colher de fermento. E agora nós vamos mexer delicadamente. É isso mesmo. Nós vamos mexer delicadamente. Gente, eu adoro fazer essa receita. É uma receita que eu aprendi no curso de confeitaria que eu fiz alguns anos atrás. Ó, mexi. Já está toda nela, completa. O que eu vou fazer? Colocar 200 ml de água quente. Isso mesmo. Aqui eu fervi antes a água, porque eu sabia que a gente, né, demora um pouco para fazer a receita, a gente conversa, bate um papo, e aí ela chega no ponto que eu preciso. Ela não pode ser fervendo e não pode ser fria, ela tem que estar quente, não demais. Então, ó, mostrar pra você, mexi, vou trazer a forma pra cá. Ó, gente, olha que lindo, olha que lindo, tá vendo? É o pão de ló, já está pronto. Mi, mas é só isso? É só isso, ó. Venho aqui. Ju, olha aí a base. Tá certo? Ó, coloco aqui. Ó. Raspei tudo. É isso. Já vai pro forno, pré-aquecido, 180 graus, 5 minutinhos. Coloco pra assar quanto tempo, Mi? 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Você precisa sempre ir olhando, né? Se não abre o forno, começou a sentir um cheirinho, vai lá, deu 30 minutos, fura com um palitinho, com uma faca. E aí, para ver como que o bolo está. Então eu quero falar para você que é assim, esse bolo
Você pode fazer pote, um bolo desse para você fazer como pote de bolo de ninho, vai o recheio para 200 ml, deve render em torno de 10 potinhos, né? Então você colocando, hoje eu vendo o individual a R$12 um pote de bolo de ninho. Então ele rendendo a 10, nós estamos falando que o custo é muito baixo, né? Então eu quero falar para você que assim, você pode vender para sua vizinhança, você pode vender, como eu falei, numa feira, no condomínio, em escolas do seu filho, né, em cursos que você está fazendo, você pode vender para sua família e você pode lucrar com essa receita até 300% num bolo inteiro. Então tudo, claro, depende do que você vai vender, do que você vai ofertar. Então a gente está falando assim, se hoje, um exemplo, o quilo do bolo tá R$90 e você vai fazer um bolo de 1,5 kg e você tem um custo de R$50, né? De R$50 para fazer um bolo de 1,5 kg. Então a gente está falando que você vai receber aqui em torno R$140. É isso? É, R$135 a R$140 num bolo de 1,5 kg. E você investiu R$50, então vamos colocar que você tá tendo aí um retorno de R$90. Esses R$90 a gente está falando que é o quê? Cento e poucos a R$200 por cento, tirando o seu custo, né? Tirando o seu custo dos ingredientes. Então eu quero falar para você que você pode transformar essa receita simples, básica, né? Em uma venda abençoadíssima, fazendo bolos de aniversário, fazendo sobremesas de pote individual, fazendo sobremesas para a família, 4, 10 pessoas. Então, é simples, parece muito difícil, mas não é, né? Você fazendo e aplicando no seu dia a dia, você vai ver que o simples é vender muito. Você vai ver que um pão de ló feito, né, bem feito, pagando gás, pagando suas feiras, pagando as suas contas. Eu digo isso por quê? Porque eu vivo disso, né? Eu sei que tudo o que eu produzo de sobremesa, de bolo, de brigadeiro, de docinho de enrolar, ele vem do meu trabalho, ele vem das minhas receitas, do meu dia a dia e de coisas que eu aprendo também dentro do meu dia a dia. Então eu quero falar para você que mesmo eu vivendo, né, como você no começo com medo, né, sabendo, achando que não vai a lugar nenhum, que não vai dar certo, eu quero falar para você que o curso Comece com Fé e Transforme Sobremesas em Renda é para você. Para você que você quer dar o primeiro passo, que você quer aprender um curso, quer ter uma mentora, né, tirando suas dúvidas, te guiando, te orientando, é isso aí. Eu mesma, Michele Félix, estou aqui, né, para te instruir, para te ajudar nesse curso, né, no meu curso, a organizar o pouco, né, o utensílio que você tem, a calcular o seu custo, né, sem complicação e vender pelo WhatsApp, mesmo sem experiência. E hoje eu quero te falar que a certeza de dar certo você só vai ter se você tomar coragem, se você tiver atitude de sair
dessa mesmice e buscar algo novo, né? Você consegue transformar essas receitas simples em uma renda na semana, no fim de semana. Ah, Mi, eu não quero trabalhar de final de semana, eu só quero de semana porque eu vou usar para trabalhar onde eu trabalho, eu vou levar bolos, eu vou levar sobremesas. Legal, você quer uma renda extra. Ah, Mi, não, eu quero ajudar o meu esposo, a minha família em casa a ter uma estrutura melhor. Tá tudo bem. Então hoje eu quero te desafiar. Faça essa receita essa semana de pão de ló, poste nos meus stories, me marca no meu perfil e escreve comece com fé. E eu vou te responder nos meus stories as primeiras, né, mulheres a fazer o pão de ló e mostrar que não é só eu que faço, mas que você também foi capaz de fazer. Então passa para mim, manda lá no direct, manda no stories, marca, né, esse bolo. E aí eu quero falar para você que não é só sobre o bolo, é sobre fé, é sobre coragem e sobre decisão. Deus, ele não pede que você esteja pronta, né? Ele não pede, mas ele pode fazer com que você comece do zero, da onde você está, para crescer, para evoluir, para construir a sua história. Comece com fé, é exatamente isso, e transforme a sua vida. Eu vou cortar aqui um pedacinho do bolo para você ver, ó, como ele é um bolo fofinho, gente. Olha que bolo fofinho. Ó, ó, fofinho o bolo, tá? Então, fica aí para vocês a receita do bolo do pão de ló. Tá uma delícia. E eu já quero agradecer vocês, meninas que entraram, que estão comigo até o fim. Muito obrigada. Eu quero dizer para vocês um ótimo final de semana. Façam essa receita, me marquem no Stories para que eu compartilhe com vocês, né, esse primeiro bolo, essa coragem, essa fé, essa decisão. Já agradeço vocês por estarem conosco nessa live. Ficam com Deus e um beijo. Até mais, meninas! Ó.